Fala, meu povo! Bom dia! Dia para todo mundo aí. Deixa eu ver a galera que tá aqui. Oi, professor. Bom dia. Bom dia, Amanda! Beleza ou não beleza? Joia, nossa, que saudade! Eu também tô com saudade demais de vocês, gente. Nossa, vou te falar, viu? É uma pena, pelo visto, não vai voltar às aulas mesmo esse ano, é uma pena. Eu queria, nossa, eu tô cansado de ficar dentro de casa, sentado nessa cadeira, dando aula nessa mesa digitalizadora. Doido para fazer meus quadros, aquelas cores todas diferentonas, ver vocês. Mas é igual, é igual eu tava discutindo, galera. Eu quero muito a minha emoção queria muito que as aulas voltassem. Minha emoção. Mas pela razão, eu não sou a favor das aulas voltarem. Pela razão, nós não temos condições, gente. Não tem condição de voltar às aulas por agora, infelizmente. Né? E por vários motivos. Né? Eu vejo várias pessoas aí falando, mas bar abriu, mas restaurante abriu, né? Shopping abriu. Bom, e não dá para comparar. São coisas totalmente distintas. Eu não era a favor de nem abrir isso aí, mas não dá para comparar. São coisas distintas. Por que são coisas distintas? Você fica no bar todos os dias da semana, segunda a sexta, de 7 da manhã a 1 da tarde, junto, próximo um do outro? Mano, não dá, velho. Não dá. Imagina o problemaço que iria ser. Se eu não me engano, lá no Amazonas, depois que as aulas começaram a voltar progressivamente, mais de 800 profissionais da educação pegaram Covid. Fora os alunos. Fora os alunos. Né? Então, eu não sei os dados de mortos lá, mas São Paulo, que as aulas já começaram a voltar, vocês vão ver daqui um dia o que vai rolar lá. Sem contar dos ônibus, né, gente? Vocês estão totalmente certos. A maioria Eu não tenho filho, mas se eu tivesse filho, eu não deixaria o meu filho voltar para as aulas por agora. Mas o que nos resta, gente, é tentar fazer o melhor com o que nós temos. É porque é o seguinte, Gustavo, hoje eu estou iluminado. É porque eu estou usando o meu negócio de segurar aqui o celular, o meu tripé, quebrou. Quebrou o tripézinho que eu tenho aqui, meu pedestal. E aí não dá para ficar com o celular. Eu estou usando a câmera do meu notebook. E a câmera do meu notebook é essa beleza aí que você está vendo. Essa perfeição. E não dá, cara. Né? Então, por isso que está desse jeito aí. Mas, assim, gente, o que nós temos nós não podemos desistir, isso é fato. Né? Não dá para ficar desmotivado pelo que está acontecendo agora. A gente tem que olhar para o que a gente quer daqui a um tempo, como que nós queremos estar, e fazer disso a nossa motivação, saca? E fazer disso a nossa motivação. Então, o que a gente tem que fazer é continuar dando o nosso melhor, continuar fazendo o nosso melhor, né? E tocando o barco, né? Para ver até onde que vai, ver o que vai acontecer. Eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé em Deus. Acredito. Só estou esperando abrir aqui, por isso estou conversando com vocês. Acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. Nada é por acaso. Não existe acaso. Aquela música, o acaso vai me proteger. Ela é linda, ela é perfeita, mas eu não concordo. Não existe acaso. No meu ponto de vista, tudo tem um propósito.
tudo tem um propósito, pela minha fé, claro, né? E quando você tenta, quando você busca no lugar certo e encontra esse propósito, deixa eu ver onde a gente parou. Eu já cantei a paródiazinha para vocês, né? Eu tava pegando ela aqui para cantar ela de novo. Então, quando a gente entende que tudo tem um propósito, a gente descansa, sabe? A gente descansa e tem esperança de que vão vir dias melhores. Hoje com o violão, porque eu peguei meu violão só para vocês relembrarem lá, né? Se a função é do primeiro grau, a x mais b com a e b real. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, ela fica decrescente. Coeficiente A é o angular e o B é o linear. Se a reta toca o Y, é o valor de B. Se toca o eixo X, é a raiz. Pode crer, vai. A raiz menos B sobre A. Para resolver, é fácil de lembrar. Conta um sistema, ou sai por semelhança. Determinante é fácil, é rouba doce de criança. Beleza. É isso, né? Já tinha cantado para vocês, só cantei para ficar demais. para ficar na viola também, né, Rael? Ué. Para ficar na viola também, é isso aí. Então vamos lá, então, né? Tirar as dúvidas aí. Vamos fazer o seguinte, Rael. Eu vou deixar a galera primeiro colocar outras dúvidas aí também. E aí a gente vai. Eu tiro as suas aí. A gente vai começar pela 1. Joga aí, pessoal. Joga aí, meu povo. Joga aí, meu povo. As dúvidas de vocês. Professor, fiquei com dúvida em tal questão. Questão 10. Beleza. Porque eu fico alternando. Que eu não... Tipo assim, eu faço uma do Rael, aí faço a outra do Duarte, aí depois eu vou para mais outra. Dessas que você pediu, Rael, a 2 é a mais difícil. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho uma... É porque eu dou aula em tanta escola, parece que eu já fiz essa... Não fiz, não. Fiz, não. Vamos lá, então. Vou começar por essa 2 aqui, que o Rael pediu, que ela é uma boa questão. É uma questão que vai exigir um raciocíniozinho bacana da gente. Questão 2 da lista. Por que eu escolhi também fazer a 2, né? Esse raciocínio aqui que a gente vai ter que ter nessa questão, ela também vai ser, assim, bem ocorrente quando nós formos estudar função quadrática. Vai cair bastante esse raciocínio. Bom, vamos lá, então. Qual é a soma dos algarismos de x? Que x, né? Sei lá que x é esse. Vamos ler o texto. Uma fábrica de panelas opera com um custo fixo de 9.800 e um custo variável de R$ 45 por panela. Meu povo e minha pova, a gente consegue escrever uma função custo para isso. Qual que é a função custo? 9.800 mais 45 por panela. Lembra lá que eu falei para vocês que existem questões que vão aparecer esse negócio de custo fixo, que é o valor do B, e do custo variável, que é o valor do A. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente colocar, ó, 45x, R$ 45 por panela, mais
9.800 fixo, tá? Você escolhe aí qual das duas você quer escrever. Eu acho mais bonitinho a primeira, né? Porque aí a gente segue fidedignamente o que a questão diz. 9.800 mais 45 por panela. Cada panela é vendida por R$ 65. Ah, beleza. Cada panela é R$ 65. Massa. Seja X a quantidade que deve ser produzida e vendida mensalmente para que o lucro seja 20% da receita. Show! Show demais! Eu quero que o lucro seja 20%, ou seja, 0,2% da receita. Mas quem é essa receita? O que é a receita de uma empresa? A receita, gente, de uma empresa é o que entra na empresa. É a mesma coisa que a arrecadação. Uma empresa arrecada o preço multiplicado pela quantidade. Se ela vende cada panela por R$ 65 e ela vende X panelas, então a receita é 65 vezes X. Resumidamente, o que você tem que ficar ligado é nisso aqui, ó. Isso aqui você não pode esquecer, não. Como que a gente calcula o lucro de uma empresa? Lucro é receita, é o que entra, menos o custo. Porém, a receita ou a arrecadação, tá? É a mesma coisa. Receita ou arrecadação é preço vezes quantidade. Lucro é receita menos o custo. E a receita é preço vezes quantidade. Tá? Isso aqui é um raciocínio lógico, essa formulazinha. Né? Isso que eu acabei de escrever para vocês. E vocês não podem esquecer disso aqui, não. Vira e mexe, vai aparecer isso aqui para vocês. Olha lá. Então, se a receita é 65x e o lucro é 20% da receita, significa que o lucro é 0,2 vezes 65x. É 20% de 65x. Isso daria 13x. Bom, então eu fiz assim, bem passo a passo, bem devagarzinho mesmo. Então agora a gente vai resolver. Lucro é receita menos custo. Lucro, 13x. Receita, 65x. Não tem, não é, Amanda, pensando na parte de porcentagem não, viu, Mandinha? Tem nada a ver com essa parte de pensar lá na porcentagem, não. Somar com 100%, não. Porque quando eu faço isso aqui,
Quando eu quero que o lucro seja 20% da receita, ele já deu uma especificidade. Tem que ser 20% do que entrou. Então, não tem a ver com porcentagem mesmo em si, o total dá 100%. Não seria isso. É só fazer a substituição mesmo agora. Lucro é 13x, a receita 65x, menos a função custo, que é 9.800, mais 45x. Vamos prosseguir. 13x igual a 65x menos 9.800 menos 45x. Então, tá fácil resolver isso aqui, né? Ó, 65 menos 45 dá 15. 15 não, desculpa, 20. 65 menos 45, 20. Subtrai 13, que vai ficar assim, ó. Vai ficar 20x. Vou jogar o 9.800 para lá, só para ele ficar positivo. Essa equaçãozinha aqui vocês dariam conta de resolver. Joga o 13 para cá, subtraindo. Então, ficaria 20 menos 13, 7. Então, o x é 9.800 dividido por 7. Vamos um pouquinho mais rápido para ganhar tempo, tá? 9.800 dividido por 7, 1.400. Então, esse 1.400 é o número de panelas, né, que ele deveria vender. Nossa, professor, mas não tem 1.400 aqui. É claro que não, porque ele quer a soma dos algarismos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar 1 com 4, com o 0, com o 0, com o 0. E aí, essa soma dá 5. Letra D. Então, essa seria a ideia da questão 2. Rael tinha pedido a questão 2. Ficou claro, Rael? Para você, para os demais? Esse final, Duarte, você não entendeu a soma ou você não entendeu resolver a equação do primeiro grau? Porque a soma... Ué, gente, porque está escrito na questão, ué. Aqui, ó. A soma dos algarismos. Qual é a soma dos algarismos de x? Nós não encontramos que o x é 1.400? Então, você vai somar o algarismo. Algarismos. Qual que é o algarismo do 1.400? É o 1, o 4, o 0 e o 0. É o exercício que pediu. A soma. Eu vou somar os algarismos. 1 mais 4, se ela acha, mais 0 mais 0. Então, 5. Eu só somei porque ele que pediu. Eu acho uma toscagem ficar pedindo uma questão dessa. Para quê, né? Fazer soma de algarismo? Encontra o x logo, 1.400 e pronto, acabou. Beleza? Bom demais. Então, ó, já que o Matheus e o Duarte quer a 10, vamos para 10. Dez.
Com base nisso, é correto afirmar que a inclinação, eu quero então a inclinação, que é o coeficiente angular. Falei isso com vocês. A inclinação da reta que representa a temperatura Fahrenheit como função da temperatura Celsius. Então, ó, eu vou escrever Fahrenheit em função de Celsius. E aí eu quero o coeficiente angular. Bom, você pode levar isso para a física. Como você levaria isso para a física, né? A gente pode lembrar da relação que existe entre a transformação da temperatura Fahrenheit com a transformação da temperatura Celsius. Beleza? E aí a gente tem uma fórmula que relaciona isso, não tem lá em física? A gente tem uma fórmula, né? Para isso. Alguém lembra? Qual que é essa relação? Vocês lembram lá? Eu sou ruim de física. Professor, eu acho que é TC sobre 5. Até aí, beleza. É igual a TF menos 32 sobre 9. Isso, garoto! Essa é a transformação entre Celsius e Fahrenheit. Temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Estou usando a fórmula, supondo que você já sabe a fórmula. Mas agora eu vou fazer sem, tá? Sem você saber isso aqui. Como eu quero Fahrenheit em função de Celsius, eu preciso isolar o Fahrenheit. Eu preciso isolar Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Eu posso jogar esse 9 multiplicando aqui, por exemplo. Ficaria 9 TC sobre 5. Pode jogar o 5 para lá multiplicando também, mas eu não vou fazer isso. Você vai entender agora por quê. TF menos 32. Se eu passar o 32 somando, observe que eu já encontrei a função Fahrenheit em função de Celsius. Ó, qual que é a fórmula? Para eu encontrar a temperatura direto em Fahrenheit, eu faço 9 dividido por 5. Gente, 9 dividido por 5 é 1,8. Temperatura em Celsius mais 32. Então, se você olhar para essa função, quem é o nosso coeficiente angular? O nosso coeficiente angular é o 1,8. Ele é o A. Ele é o nosso coeficiente angular. Y igual a 1,8x mais 32. O nosso A é o coeficiente angular. A nossa inclinação é o 1,8. Então, o que nós vamos marcar como resposta de acordo com o que está aqui, né? Igual a 2,12? Não. Igual a menos 1,8? Também não. Maior que 3? Não. Menor que 1? Não. Menor que 2? Vai ter que ser, né? Mas está errado. Está errado. Matematicamente está errado. Vamos supor que a resposta tivesse dado 0,7. Eu poderia marcar a letra A ou a letra D.
Sacou? Então, aqui, para ficar assim, sem caber recurso, na letra D aqui tinha que ser maior que 1, menor que 2, né? Beleza. Esse é o jeito de saber na fórmula. Tá? Agora nós vamos para o jeito sem saber a fórmula. Sem saber a fórmula. Sem saber a fórmula, olha o que ele fala. Sabe-se ainda que 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit é a temperatura de ebulição da água. Ou seja, é a passagem do líquido para o gasoso. E que 32 graus Fahrenheit e 0 graus Celsius é a temperatura de solidificação da água, passagem do líquido para o sólido. Então, a gente consegue fazer, pessoal, uma relação. Saca só a relação. Isso aqui é muito massa. Ó, a temperatura da solidificação ou do ponto de fusão da água em graus Celsius é 0 graus Celsius e em Fahrenheit 32 graus Celsius ou graus Fahrenheit. E a de ebulição 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Lembra que eu falei para vocês? Para resolver é fácil de lembrar, monta um sistema ou sai por semelhança. E eu disse para vocês que semelhança é uma regra de 3 entre as variações. Então, se eu chamar aqui de TC e aqui de TF, eu posso fazer uma semelhança entre as variações. O que eu posso fazer? TC menos 0. E do outro lado, TF menos 32. Regra de 3, né? Eu preciso de mais um valor aqui. Sobre 100 menos 0. 212 menos 32. Viu? É uma proporção. E isso aqui cai muito em física, né? A gente vê muito em física, não só Celsius, Fahrenheit e Kelvin, mas a gente vê uma escala termométrica qualquer. A escala termométrica do tio Pedro, o ponto de ebulição em graus Pedro vai ser 350 graus Pedro. E o ponto de solidificação vai ser 50 graus Pedro. Qual é a relação que existe entre graus Pedro e graus Fahrenheit? Se eu usar isso aqui. Entre graus Pedro e graus Celsius. Se eu usar isso aqui. Então, quando você vê esses exercícios de temperatura, você pode lembrar, tipo assim, ó, o do meio menos o de baixo sobre o de cima, menos o de baixo. O do meio menos o de baixo sobre o de cima, menos o de baixo. De novo, o do meio menos o de baixo. Ó. O do meio menos o de baixo sobre o de cima, menos o de baixo. Pronto. O do meio menos o de baixo sobre o de cima, menos o de baixo. Aí olha o que ficou. TC sobre 100 menos 0 é 100. Igual TF menos 32. 212 menos 32, 180. Eu vou simplificar o 180 e o 100. Vou cancelar o zerinho. E vou simplificar por 2. 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9.
aqui. Olha só que delícia! Não é você não, Moisés. É a questão aqui, tá? Gente, muito fácil, cara. Muito fácil. Olha a relação que existe. Ah, professor, eu não ia pensar nisso. Beleza. Então, sabe o que tu pode pensar? Não vou resolver porque já está resolvido. Sabe o que tu pode pensar? Tu pode pensar o seguinte. Eu vou resolver esse exercício com vocês em menos de 1 minuto. Presta atenção. Menos de 1 minuto, ó. Pode cronometrar aí. Vou fazer rapidola, hein? Aqui o meu eixo X vai ser graus Celsius. Aqui o meu eixo Y vai ser o graus Fahrenheit. O que ele fala? Ele fala que o 0 de Celsius é 32 de Fahrenheit. O 0 de Celsius é 32 de Fahrenheit. Tá aqui. Depois que ele fala que o 100 de Celsius, é o 212 de Fahrenheit. Tá aqui. Então, a nossa reta seria isso. Eu quero saber o coeficiente angular. O coeficiente angular, gente, é a variação do y. Qual foi a variação do y aqui, ó? A variação do y é 180. Dividido pela variação do x. Qual foi a variação do x? 100. 180 dividido por 100, 1,8. Pronto, acabou. Letra D. Menos de 1 minuto. Garanto, foi menos de 1 minuto. Sacou? Quando você entende o que é cada coisa, fica muito simples. Véi, anota esse PS. Anota esse PS. Tá? Anota esse PS aqui, ó. Que PS que é esse, professor? PS. Sabe como você pode encontrar o A rapidão? Delta Y sobre delta X. Variação do Y dividido pela variação do X. Sabe aonde você vê isso? Sabe aonde tu vê isso? Geometria analítica. Geometria analítica. Você aprende que o A, você aprende lá em geometria analítica, meu povo, que o A, a inclinação é a tangente do ângulo. Que tangente é essa, tio? Que tangente é essa? É isso aqui, filho, ó. É isso aqui, ó. O meu ângulo θ é isso aqui, ó. E como que eu calculo tangente? Cateto oposto, variação do y, pelo cateto adjacente, variação do x. E o que é a variação do y? Vou te mostrar a conexão com tudo. Eu vou te mostrar a conexão que existe. O que é a variação do y? É o y menos o y0. E qual que é a variação do x? A variação do x é o x final menos o x inicial. Se eu vir aqui e trocar essa letra A por letra M e multiplicar cruzado, você aprende lá em geometria analítica a equação da reta. Ioiô, me xoxô. Véi, isso é muito foda. Quando você enxerga essas conexões, quando você enxerga essas conexões que existem. Boa, Matheus! 54 segundos, 69 centésimos de segundo. Galera, 1 minuto. O que vocês vão fazer, né? Como nós temos 2 aulas por semana, nós temos tempo. Faz a lista esse final de semana. Terça-feira a gente tira as dúvidas, viu? Ô, Rael, tô te devendo exercício. Tô devendo exercício também aí para a Amandinha, que tá voltando agora. Tô devendo exercício também para você, Bahia. E aí na próxima aula eu faço. Para você também, viu, Matheus? Fechou? E aí vocês tentem fazer ele. Vai que vocês conseguem fazer pelo que eu já expliquei hoje. Beleza? Tchau, obrigado, meu povo. É nóis. Falou!